Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre contação de história. Eu vou contar algumas curiosidades sobre o início da minha carreira como escritora de livros infantis e como que eu divulgava os meus livros, como que eu comecei a contar histórias. E aí, vocês imaginam como foi? Antes disso, eu quero contar para vocês que até o momento de eu entrar na faculdade de Direito, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, morria de vergonha de fazer apresentação em sala de aula, morria de vergonha de falar, sempre fui muito quietinha. Depois que eu entrei para a faculdade de Direito, eu precisei perder a vergonha e começar a dar recado nas outras salas, nas salas de aula. Então eu precisava ficar lá na frente, falar com os estudantes, principalmente porque eu comecei a participar do diretório acadêmico, então eu tinha que passar recados, informações, enfim. Então eu precisei perder aquela vergonha, aquela timidez. Só que o tempo foi passando e aí eu decidi fazer contação de história do meu primeiro livro infantil. Eu não sabia nem que existia a profissão contadores de história, isso em 2018. Então eu comecei a pesquisar e conheci vários contadores de história. Vi que todos se fantasiavam, se enfeitavam, enfim, se transformavam em personagens, né? Só que eu não queria isso, porque eu não era atriz, eu queria continuar sendo uma escritora de livros infantis, mas um pouco diferente da Natália formal. Eu queria ficar mais aberta às crianças, eu queria ser mais atrativa às crianças, então eu precisava colorir um pouco mais. Então, qual foi a minha ideia? Já sei. Eu vou estampar a capa do meu livro numa camiseta simples, branca. E o meu rosto eu vou continuar com o cabelo solto, mas eu vou colocar uma tiarinha, uma faixinha, alguma coisa assim. E no olho eu vou colocar um brilhinho, um glitter, um brocal, alguma coisa assim. Mas para chamar a atenção das crianças, para ficar mais próximas delas, mas também me manter como escritora de livros infantis. Eu não queria me transformar numa personagem, nem numa outra pessoa, porque eu queria que a criança visse a minha contação de história e falasse: eu imagino que essa pessoa aí realmente escreveu esse livro. E foi muito legal, porque as crianças iam conhecer uma outra pessoa que ia contar a história de um livro, que não fosse as professoras delas, mas que fosse a escritora do livro. E também as crianças não iam assistir uma apresentação de um teatrinho, mas elas iam conhecer o que estava por trás da escritora de livros infantis, Natália Batista. Então, eu fiz a primeira contação de história e foi muito legal. E eu vou contar para vocês que foi nessa contação de história que eu descobri que eu realmente estava no caminho certo. Porque uma criança de uns 3 anos veio até mim e me disse: Tia Nath, como que eu faço para ser uma escritora de livro infantil? Eu quero muito ser uma escritora. E a menina tinha apenas 3 aninhos, ela nem alfabetizada era. Então eu fiquei muito feliz. E de certa forma, isso foi um sinal de que eu estava no caminho certo. Então, assim começou a minha contação de história nas escolas dos meus próprios livros. Eu separei para vocês algumas imagens dos momentos da contação de história que eu fazia lá no início, em 2018, 2019. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês terem uma ideia da forma que eu agia. Eu decidi gravar esse vídeo rápido para servir de inspiração, de incentivo para você, escritor de livro infantil, que não sabe como divulgar o seu livro, que tem vergonha, que não sabe que queria alguma ideia. Bom, a minha história foi assim. Pode ser que com a minha história você tire outras ideias aí da cachola. E eu sei que vai ser muito legal. Então, coloque em prática. Não só escreva, mas se faça presente na vida das crianças. Isso é muito importante.